Agora, aqui na Vale FM, a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi. Bom dia a todos, estamos aqui no início deste dia, fazendo esse momento aqui de meditação da Palavra de Deus, do Evangelho do dia, mas também assim nos preparando para nossa oração e a nossa bênção do dia. E convidamos você que nos acompanha, participando aí pelos meios de comunicação, da rádio. Vamos também participar juntos aí, quem quiser deixar o seu pedido de oração, participe aí desse momento. Hoje o Evangelho é de Mateus 13, 54 e 58. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava nas sinagogas, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhes vem esta sabedoria, estes milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isto? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e nem em sua família. E Jesus não fazia ali muitos milagres porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Meus queridos amigos e amigas, aqui o Evangelho nos chama a atenção, que as pessoas ficavam admiradas, com a sabedoria, com a inteligência de Jesus, com os feitos de Jesus. Mas o que é interessante, as pessoas não passavam da admiração. Admiravam Jesus, mas não conseguiam dar o passo mais importante, que é o passo da fé. Ainda hoje, se a gente for ver no mundo, ninguém questiona os ensinamentos de Jesus, até mesmo quem não crê. Até mesmo um ateu, um agnóstico, uma pessoa que se diz sem fé, sem nenhuma crença, ele não vai dizer que os ensinamentos de Jesus estão errados. Ele admira, acha que tem valores, tem importância, mas não passa desta admiração. E para a salvação é preciso mais do que isso. Nós precisamos ir além disso. Além de achar que os ensinamentos de Jesus é legal, é verdade, é isso mesmo, esse é o caminho, mas esses ensinamentos, isso, claro, pode ser um primeiro passo. A admiração pode ser um primeiro passo que Deus possa até usar para nos chamar a atenção, para nos atrair para esta missão, mas aí entra um outro passo que depende de uma decisão nossa. Deus ele pode nos chamar a atenção, nos advertir e nós prestarmos atenção naquilo que Ele está falando para nós, mas depois a gente precisa dar um passo que é o passo da adesão. E esse passo é o mais difícil. Aderir os ensinamentos de Jesus. E o que é adesão? É a gente transformar isso em nossa vida. Fazer com que aquilo que Jesus fez, ensinou, praticou e pediu, para que também nós façamos, isso se concretize na nossa vida. Então isso se chama adesão. E é nesse processo de adesão que vai entrar em nós um outro passo, que é o processo da conversão, da mudança de vida. Para que nós, com isso, possamos fazer o caminho que o Senhor nos pede. Então, o primeiro passo é a admiração, o segundo é a adesão e o terceiro é a conversão. Para que, depois da conversão, passe para a vivência, a prática desses ensinamentos. E para que, com isso, depois da vivência, da prática, nós possamos, assim, testemunhar, dar testemunho, anunciar. Daí vem o anúncio, o testemunho desta verdade. Mas primeiro, ela precisa se tornar uma realidade na nossa vida. Não basta eu só dizer que é bonito, que é legal, que é esse o caminho de Jesus. Mas é preciso que isso primeiro se concretize na minha vida. Que primeiro faça parte da minha vida. Que primeiro mude e transforme a minha vida. E que isso se torne uma prática, uma realidade concreta nas minhas ações. Então é isso que o Senhor hoje Ele pede. Então diz aqui que Jesus nada pôde fazer porque apenas eles ficaram na admiração. Não deram o passo da adesão, não deram o passo da conversão, do crer para aderir, para se converter, e muito menos
estavam dispostos a viver e também testemunhar aquilo que Jesus ensinava para eles. Então, aqui está um ensinamento importante para nós também como cristãos. Que o Senhor nos ajude a não ficarmos apenas admirando o que Ele fez. Não tem como se questionar, ninguém vai questionar, mas isso concretamente na minha vida, como acontece? Aí isso é uma decisão, uma adesão nossa, de querer viver isso, de querer assumir isso na nossa vida. Então aí começa a transformação, que é a conversão, e depois a vivência nossa no dia a dia, para que possamos assim também ser as testemunhas de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu aqui na Vale FM a Bênção do Dia com o Padre Elisandro Scarce.